José, filho de Jacó e Raquel, foi um dos mais notáveis personagens bíblicos do Antigo Testamento. Sua história é uma verdadeira aula sobre fé, resiliência e o poder do perdão. Desde cedo, José era o filho favorito de seu pai, o que despertou a inveja e o ódio de seus irmãos. Ainda jovem, José começou a ter sonhos proféticos. Uma noite, sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo, e que o feixe dele se levantava e ficava em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante do dele. Em outra ocasião, sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Esses sonhos alimentaram ainda mais o rancor de seus irmãos, que interpretavam os sonhos como uma afirmação de que José reinaria sobre eles. A inveja dos irmãos culminou em um plano cruel. Eles decidiram se livrar de José e, assim, acabaram vendendo-o como escravo a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Durante seu tempo na casa de Potifar, José se destacou por sua integridade e competência, ganhando a confiança de seu mestre e sendo colocado no comando de todos os seus bens. Entretanto, a situação de José mudou drasticamente quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de tentar seduzi-la. Sem demora, José foi lançado na prisão. Nesse novo cenário de adversidade, José não perdeu a fé nem o ânimo. Na prisão, mais uma vez, sua habilidade de interpretar sonhos se revelou. Ele interpretou os sonhos de 2 empregados do faraó que estavam presos, o padeiro e o copeiro-mor. Como José prevera, em 3 dias, o copeiro-mor foi reintegrado ao seu cargo, enquanto o padeiro foi executado. 2 anos depois, o faraó começou a ter sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro-mor se lembrou de José e mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado para decifrar os sonhos do faraó, e com a ajuda de Deus, ele revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó nomeou governante sobre todo o Egito, encarregando-o de preparar o país para enfrentar a fome que estava por vir. Sob a gestão eficiente de José, o Egito não só sobreviveu à fome, como também se tornou um centro de auxílio para outras nações. Foi durante essa época que os irmãos de José, pressionados pela escassez em sua terra natal, desceram ao Egito em busca de comida. Sem reconhecê-lo inicialmente, eles se curvaram diante de José, cumprindo assim seus antigos sonhos. José poderia ter se vingado dos irmãos naquela oportunidade, mas optou pelo caminho do perdão. Em um ato de grande generosidade e compaixão, José se revelou a seus irmãos e os tranquilizou. Ele compreendeu que Deus tinha um propósito em cada evento de sua vida. Proveu refúgio e sustento para sua família inteira no Egito, reunindo-os novamente em um gesto de união e recomeço. A história de José do Egito nos ensina que, independentemente das circunstâncias adversas, a fé e a determinação podem nos conduzir ao cumprimento de nossos destinos. Ela nos lembra do poder transformador do perdão e da importância de confiar nos desígnios de Deus, mesmo quando os caminhos parecem nebulosos. José é um exemplo eterno de liderança, sabedoria e amor incondicional, um testemunho inspirador do triunfo da virtude sobre a vingança.